Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a manipulação das variáveis para a hipertrofia muscular. Bem, como eu já gravei em outros vídeos para vocês, muitas vezes a gente vai escutar que para a hipertrofia a gente tem que treinar numa zona de 8 a 12 repetições ou de 6 a 12 repetições. É uma zona que é válida para a hipertrofia muscular, mas o que a gente tem visto na literatura é que diferentes margens ou zonas de treinamento são interessantes. Então, até mesmo as zonas de alto volume, né, em relação à repetição e cargas mais leves ou cargas moderadas, são interessantes. Assim como realizar treinos também com uma maior intensidade e um menor número de repetições também é interessante. Assim como também realizar essa zona média de 8 a 12 repetições também é interessante. Então, quando a gente pensa em hipertrofia muscular, né, a gente vai pensar em diferentes zonas de treinamento. A gente vai pensar em zonas de menor volume e maior intensidade, assim como a gente vai pensar em zonas de maior volume e menor intensidade. Então, aqui a gente teria, por exemplo, um volume alto de repetições, em torno, por exemplo, 15, 20 repetições e 3 pontinhos. E aqui a gente poderia ter, por exemplo, uma zona de 5, 6 repetições e 3 pontinhos. E aqui a gente teria, né, a zona clássica aí de 8 a 12 repetições. E o porquê, né, que a gente pode explorar essas zonas? O porquê que eu posso fazer um treinamento de baixo volume e alta intensidade? Por que eu posso fazer um treinamento de alto volume e baixa intensidade? E o porquê que eu posso fazer, né, um treino de intensidade e volumes moderados? Porque quando eu penso na hipertrofia, a gente precisa de estresse mecânico, a gente precisa de estresse metabólico e a gente precisa de dano tecidual. Explorando essas zonas, eu consigo ofertar o estresse mecânico, eu consigo ofertar o estresse metabólico e eu consigo ofertar o dano tecidual. E isso que é importante. Então, quando a gente pensa, né, em hipertrofia muscular, o que a gente vê é que o ideal é manipular essas variáveis para que a gente tenha períodos, né, aqui, que a gente tenha períodos aqui e tenha períodos aqui. Ou até mesmo, né, dentro do próprio treino, escalar as cargas de treinamento. Beleza? Por exemplo, né, por uma base aí muito grande, os meus treinos eles ficam muitas vezes mais para cá do que para cá. Porque no local que eu tenho treinado, por exemplo, eu não tenho disponibilidade de cargas muito elevadas, eu não tenho como aumentar muito as cargas de treinamento em relação à quilagem. Então, o que eu mexo é muito em relação, por exemplo, ao tempo de intervalo, eu diminuo o tempo de intervalo, eu exploro mais essas cargas que eu tenho, que são cargas mais leves ou moderadas, inclusive, né, cargas relacionadas ao elástico. Né? Então, a gente não tem que ficar preso, né, somente a altas quilagens, né, treinar, por exemplo, entre 8 e 12 repetições. A gente pode explorar mais essas zonas de treinamento. Tá? Em um treinamento bem elaborado, a pessoa treinando próximo ali da falha concêntrica, se alimentando bem, né, com uma boa nutrição em relação aos macronutrientes, por exemplo, e treinando com regularidade, o resultado vai aparecer.